com Vera Magalhães. Vera. Oi, boa tarde, Sardenberg, para você, para o Muniz, para todo mundo que nos ouve e nos assiste. Oi, Vera, boa tarde. Vera, nas nossas telas, cbn.com.br, no YouTube, estou vendo aqui, e no Globoplay também. O Vera, o ministro Rui Costa disse hoje que o governo vai fazer intervenções para reduzir preços nos supermercados, enfim, reduzir preços no mercado, atendendo àquela bronca do Lula, dizendo que os preços de fato estão muito caros. Não ficou muito claro que tipo de intervenções serão essas, mas a disposição é essa, Vera. Exatamente, Sardenberg. E as palavras, elas têm um peso, né? Uma série de intervenções remete a um tipo de ação na economia diferente da livre regulação de mercado. Tem algumas razões que explicam a alta dos alimentos ao longo de todo o ano passado e principalmente com uma aceleração ali no fim do ano, né? Ao longo de todo o ano teve eventos climáticos que forçaram o preço dos alimentos para cima e no final do ano o dólar aquecido ali também puxou o preço de alguns insumos, de insumos agrícolas, etc. E isso teve um reflexo no preço dos alimentos. Essa foi a explicação em linhas gerais dada pelo ministro Fernando Haddad na reunião ministerial. O próprio Lula e o Rui Costa concordaram com ela. Aí a diferença vem na maneira de abordar o problema, né? Que é essa cobrança por um conjunto de intervenções, que não fica claro o que seria. O ministro deu uma pista, dizendo que em reunião no ano passado o presidente recebeu sugestões de entidades ligadas ao setor de supermercados e que essas sugestões serão implementadas. Ele deve fazer reuniões em separado com o ministro da Agricultura, com o ministro da Reforma Agrária e com o próprio Haddad. Mas a gente sabe que medidas artificiais para conter, pelo menos provisoriamente, o preço dos alimentos costumam resultar em pouca efetividade. E ali na frente elas podem também levar a um repique desses mesmos preços. Então, medidas como congelamento de preço, tabelamento, ou mesmo o governo entrando mais pesadamente para fazer regulação, comprando, fazendo estoque regulador, isso tudo tem uma atuação muito limitada. E o que a gente vê, na verdade, é que tanto esses fatores citados pelo ministro, como o próprio aquecimento da economia, né, com quase uma situação de pleno emprego e uma situação de aumento de renda e também de crescimento econômico, leva a uma inflação aquecida. Tanto é que é por isso, e não por outra razão, que o Banco Central anunciou um choque de juros. O que o governo parece acreditar, né, Sardenberg? Que ele fazendo esse conjunto de intervenções, como diz o ministro, ele vai ajudar a controlar a intervenção e o Banco Central vai até desistir do choque de juros, vai desistir da alta de juros. O ministro Costa andou flertando com essa ideia ao dizer, olha, tem que ver mesmo se vai ter uma nova alta de juros, sendo que isso já foi até ali colocado em ata pelo Banco Central. Então, é o governo que parece que tem pressa em resolver questões econômicas complexas, muitas vezes com medidas que não são efetivas. A gente vê essa pressa em muitas manifestações recentes do presidente e do ministro da Casa Civil. Essa ideia de que 2026 é agora, que também foi enunciada pelo próprio Sidônio Palmeira, na reunião, que tem que vencer 2026 nesse ano, essa ideia de se fazer medidas para melhorar a imagem do presidente, podem levar a que se perca o caminho, qual é o caminho que o governo pode fazer a longo prazo de uma maneira mais funcional e mais segura. É fazer a sua parte, que é uma gestão fiscal responsável, recobrar a confiança do país, continuar fazendo medidas que levem a melhoras aí na questão de energia limpa, do mercado de nova energia, que abre um caminho para investimentos no Brasil, e uma série de outros fatores que façam com que a economia se ajuste ali na frente, que o câmbio entre nos eixos e que a inflação entre nos eixos. Mas ficar pensando numa saída mágica a partir de reuniões com ministros parece querer
acreditar que dá para ir pelo caminho mais curto. É. E isso pode levar a que o ministro Fernando Haddad, que já sofreu alguns reveses recentes aí, de medidas que foram tomadas sem que ele concordasse com elas, deixe de ditar o caminho da condução da política econômica, né? E, de certo modo, já estão fazendo isso com a Petrobras, né? Porque os preços da gasolina e do diesel estão defasados, considerando os parâmetros internacionais, e a Petrobras, nada, né? Porque a gente sabe que preço de combustível também tem reflexo sobre esse preço dos alimentos e sobre essa inflação que as pessoas sentem mais no bolso, no dia a dia, né? Quando vão encher também o tanque de combustível e quando vão comprar alimentos, etc. Então, os governos de diferentes matizes têm apostado nessa ideia de controle do preço dos combustíveis. A Dilma fez isso fortemente, Bolsonaro fez isso também no governo dele, e agora se está fazendo de novo. Também não é, a história já mostra que também não é um caminho muito confiável e de resultados duradouros. Então, a gente tem aí um governo muito premido, que parece muito afoito por resolver a sua imagem, por resolver as questões econômicas meio na canetada. Não parece ser tão simples assim, né? Porque o Rui Costa disse que conseguiria produzir intervenções para reduzir os preços de alimentos ainda neste primeiro bimestre, né? Quer dizer, para já. Puxado, né? hein? Tá certo. Por que isso tem um peso, né? E só para encerrar, Lula fez muito a campanha dele baseado em alguns signos, né? E o signo da cerveja e picanha barata, por exemplo, foi fortemente usado na campanha do próprio Sidônio, que agora é ministro. Quando você termina o ano de 2024, como terminou, com a cerveja mais cara, a picanha mais cara, isso fornece um material farto e de muito fácil compreensão para a oposição. A oposição tem batido muito nisso. Cadê a picanha? Cadê a picanha de volta na mesa do brasileiro? Então, o governo, quando vê esse tipo de questionamento, que cola, que pega, que todo mundo entende, fica aflito, querendo uma solução milagrosa. Exato. Que não tem. Que não tem. Vera Magalhães, muitíssimo obrigado, Vera. Até amanhã. Até amanhã, um ótimo jornal para vocês e até mais tarde. O Muniz vai fazer jornada dupla ou teremos outros no ponto final? Farei jornada dupla, estarei com vocês lá a partir das 5 horas da tarde também, estarei por aqui. Esse é o trabalhador brasileiro, tá bom? Tchau, Valeu, gente. Vera, um beijo. Valeu, Vera, até.